gente olha, a ansiedade é a falta de Deus. Então peraí, se a ansiedade é a falta de Deus, quem conhece Deus e vive o Evangelho jamais terá ansiedade. Se for desta maneira, quem conhece Jesus está imune às dores da vida e jamais vai ficar com medo do amanhã. Se for assim, discípulo, pelo amor de Deus, você não tem o direito de ficar ansioso. Se você ora, você não tem o direito de ficar ansioso. E as pessoas estão colocando isso na gente. A gente chega a se perguntar, mas será que é porque eu não confio em Deus de verdade então? Será que o problema sou eu? E quando não questionamos a existência de Deus, olha, mesmo confiando em Deus, permaneço ansioso, então Deus não existe. E essa é a realidade da vida. Todos nós somos assolados por esse sentimento todos os dias, de ansiedade, de angústia, porque essa é a vida. A questão é, como eu resolvo isso? E aonde eu encontro as respostas que preciso para então acalmar o meu coração e me livrar desse sentimento que me aprisiona? E aí eu vou para a palavra. Ah, irmão, eu sou apaixonado pela Bíblia, porque tudo aquilo que a gente acha, a Bíblia tem certeza e nos explica, tirando aquilo que a gente acha para colocar verdade no nosso espírito. E quando você tiver qualquer dúvida, deixa eu te dar um conselho: vai para a palavra, vai para a Bíblia Sagrada. A palavra nunca vai te colocar em dúvida, ela vai te trazer paz e certeza. Então, se a dúvida é que a ansiedade é a falta de Deus, a palavra vai me trazer certeza que não. Já começamos bem. A ansiedade não é falta de Deus. A ansiedade não é falta de fé. Ah, vamos começar a treta. Olha, a palavra começa com Jesus dando uma ordem para os seus discípulos e todos aqueles que estavam juntos. Vamos para o outro lado. A ordem é simples, e a ordem vem de Jesus. Jesus está dizendo: entre no barco, comecem a remar, que nós vamos para o outro lado. E assim acontece. Eles entram no barco, e o caminho em direção ao destino que Jesus havia passado começa. E Jesus é maravilhoso. Ele não está muito preocupado com o que vão dizer, porque enquanto todo mundo remava, Jesus está dormindo. Eu sei que a gente às vezes passa batido nesses exemplos, mas ele era o chefe, irmão. É claro que ele já havia servido muito, e naquele dia não foi diferente. Mas no momento ele está dormindo, e a Bíblia diz que ele está em cima de uma almofada, porque ele não é bobo nem nada. Eu acho fantástico esses detalhes. Ele não só está dormindo, como ele está numa almofada, porque ninguém merece dormir num pau, uma tábua. Não é verdade, irmão? Jesus é inteligente, botou aqui, deu uma coisa arrumadinha, top, e mimiu. Só que olha o detalhe, mais um interessante. Jesus dormiu aonde o barco é controlado, na parte de trás, aonde fica o leme. Jesus dorme ali, uma sonequinha bem top. E aí a Bíblia diz que uma tempestade começa. E a tempestade é assustadora. A Bíblia diz que o vento é forte, as ondas batem, e agora o barco começa a encher-se d'água. A pergunta é: e Jesus? Dormindo na almofadinha dele. A tempestade não acordou Jesus. A tempestade não tirou o sono dele. Eu queria ter o sono de Jesus às vezes, para poder dormir uma noite inteira sem acordar com a serena. É um desabafo. Mas, brincadeiras à parte, Jesus segue dormindo, e ele está no barco no meio daquela tempestade. E os discípulos começam a ficar desesperados, pensando que o fato de Jesus dormir significa que ele não está preocupado com a morte iminente deles. Então olha que loucura, Jesus está no barco, e a preocupação dos discípulos é: a gente vai morrer, e ele vai seguir dormindo. Eu não sei o que passou na cabeça deles, mas a preocupação deles é: ô Jesus, hello, ei,
O senhor não está preocupado que nós vamos morrer, porque nós estamos para morrer? E vai ser daqui a pouco. Nós, se nós não morrer dentro, nós vamos se jogar para morrer fora. Jesus, só um detalhe, veja que interessante. Eu não estou falando de gente que não conhece a Jesus. Eu não estou falando de gente que não andou com Ele, ou que não o ama, ou que não o conhece. Eu estou falando de gente que dorme e acorda com Jesus todos os dias. Agora entenda quão poderosa é a circunstância difícil para nos amedrontar e confundir os nossos sentimentos. Entende que, puxa, esse homem transforma água em vinho, esse homem multiplica pão e peixe, esse homem cura cegos, leprosos, paralíticos, e a minha preocupação é que eu, que sou do time, vou morrer afogado e ele vai ficar dormindo. Entende que o sentimento não tem lógica? Sim ou não? O sentimento é absurdo e ele não tem lógica. Então eu começo a entender que a ansiedade, esse sentimento, realmente, ele não tem lógica e ele não confia em Deus. Se a ansiedade fosse uma pessoa, essa sim eu poderia dizer que não tem Deus em momento nenhum, porque ela não confia em nada, ela tira todas as nossas certezas, ela rouba o nosso chão, ela tira as nossas esperanças. Agora, o ansioso, não. O ansioso, ele tem Deus. O ansioso, ele confia no Senhor. Eu sei que às vezes tem uns que não, mas entende, o que eu estou falando é um panótipo geral. Ele conhece ao Senhor, ele já viu Deus fazer coisas extraordinárias. O problema é que quando o sentimento se torna maior do que o indivíduo, quando o sentimento se torna maior do que nós, quando as emoções nos governam e nós deixamos de governar as emoções, aí sim deixamos de confiar em Deus de maneira completa. Aí sim deixamos de ter fé em Deus de maneira completa. Mas entenda que não é a falta de fé que traz ansiedade, é a ansiedade que traz falta de fé. Eu quero então agora a gente entra numa crise emocional, porque nós como seres humanos temos uma batalha que é anular-nos, que é anular os nossos sentimentos, que é anular as nossas vontades. E entenda, quando eu estou falando disso, eu estou falando de o que o Evangelho diz, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí a gente vai entrar numa confusão gigantesca, lindo, porque a gente vai começar a remeter aos princípios de tudo. Quem governa? Quem domina? Quem é o que está no comando? Quem é que está no centro? Quem é que está com as mãos segurando na ponta? Aí, lindo, eu preciso retomar a nossa conversão, se ela é genuína ou não. Eu preciso retomar se quem governa o meu coração, a minha vida, a minha história, é Ele ou não. Eu preciso retomar os primórdios, porque lá no começo, com os meninos ansiosos que estavam no barco, apareceu uma ordem bem clara: entrem no barco e atravessem para o outro lado. Lá no início, é Jesus dizendo: lindos, que entrem no barco e nós vamos para o outro lado. Não, bebê, eu preciso que você entenda isso. Ei, entra no barco, porque nós vamos para o outro lado. Não. Vamos agarrar aqui, ó. Entra no barco. Pô, é que quando eu fiquei aqui travado, eu falei assim: o quê? Como assim? É isso aqui, ó. Entra no barco, que nós vamos para o outro lado. Irmão, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque podia dar o tsunami na terra, podia dar um furacão, podia cair 19 raios no mesmo barco. Não importa. Ele falou lá: nós vamos. Se eu tenho uma palavra
se eu tenho um endereço claro, se eu sei o que sou e quem Deus é em mim, eu não preciso ter medo do que acontece no meio. Eu só preciso ter certeza de como que vai acontecer no final. Eu preciso anular esse tempo passageiro para dizer: Deus, eu sei quem tenho crido e sei que é maravilhoso. Se Deus me deu uma palavra sobre o amanhã, eu preciso parar de temer o entretempo, sabe? Eu só preciso crer dizendo: sim, Jesus, se o Senhor falou que nós vamos para o outro lado, não importa, vou ficar tirando água do barco até o Senhor acordar e falar: aquieta-te vento, acalma mar, porque eu ainda permaneço no barco. Entende? Sejamos sinceros, que também não nos é suficiente saber que Jesus está no controle da nossa história. A gente tem que ser sincero. Pensa, irmãos, a gente se move pela fé. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Mas entenda que nós não vemos Jesus aqui. Alguém está vendo? Só porque eu tenho um pouco de medo de você. Ninguém. Mas pela fé nós podemos saber e sentir que Ele é real, verdadeiro e está aqui através do seu Espírito Santo. Amém. Concordamos? Concordamos? Ah, que bom. Concordamos então. Então vocês estão reconhecendo que mesmo sabendo e tendo certeza que Ele está no barco, isso não é suficiente. Vocês são ruins mesmos. Nós somos. Eu também sou assim. E eu tive já centenas de provas contra mim, dizendo que é isso que eu sou. Eu prego o Evangelho, eu falo de Jesus bonitinho para todo mundo, mas tem dia que eu estou assim: será que o Senhor está me ouvindo mesmo? Será que o Senhor está se importando com aquilo que eu estou passando? Será que o Senhor sabe das responsabilidades que eu tenho? E eu sei que Ele está no controle, porque eu já vi a prova desse controle centenas de vezes, mas sempre tem um amanhã que vai precisar que eu saiba de novo. Então sejamos sinceros, saber que Ele está no barco não é suficiente. Eu sei que a nossa humanidade é difícil, mas entenda que tem uma coisa que acalma mais os discípulos do que a própria tempestade acabando: é quando Jesus acorda. A gente tem que aprender a orar, lindo, e a pedir de maneira correta. Jesus, eu sei que o Senhor está, mas eu preciso urgentemente te ver. Jesus, eu sei que o Senhor é real, mas me dá um sinal das tuas mãos. Jesus, eu não sei como eu vou ver e sentir, mas eu preciso. Entende que a oração certa traz a resposta real que a gente precisa. E eu não estou te dando uma receita de bolo, eu só estou dizendo que existem maneiras de nós sufocarmos esses sentimentos e o sentimento se constranger com o amor e o favor de Deus sobre nós. Eu poderia te contar as minhas histórias, mas eu perderia tempo demais. Eu só vou dizer para você o que acontece aqui. A Bíblia vai dizer que Jesus é acordado. Acordado. Jesus não acordou por conta do vento. Jesus não acordou por conta da tempestade. Nem sequer as águas que invadiam o barco foram suficientes para acordar. Mas a voz de um discípulo foi. Não. Ah, lindo, se você soubesse que a tua voz é muito mais alta do que a tempestade que você vive, se você entendesse que para o Senhor é muito mais comovente a tua voz do que a tua dor, entende? É muito mais importante o que você diz do que o que você sente. Como assim, David? Eu só estou te dizendo que você tem que orar mais, lindo. Você tem que dobrar mais os teus joelhos. Você tem que falar mais para o Senhor o que você sente. Para de esconder no teu espírito a dor. Para de esconder como se não tivesse nada acontecendo. Não, grita, Senhor, é o seguinte: eu até acredito que o Senhor está no controle, mas pelo amor, aparece, faz alguma coisa. Porque se a gente não fazer assim, além de ansioso, a gente vai ser hipócrita, porque é isso que a gente quer. Deus não está sujeito às nossas vontades, mas a Bíblia diz que o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. Então, lindo, eu imagino a coragem dos discípulos, porque eles estão com medo, mas não querem acordar, porque não sabia que você não vai acordar de mau humor.
acorda, mas daí nós vamos morrer. Aí um perguntou para o outro: acorda o homem ou não acorda o homem? E aí, irmão, o que nós faz? Acorda ou não acorda? Acorda ou não acorda? Acorda ou não acorda, irmão? Acorda ou não acorda? Então toma coragem você, irmão. Acorda você, acorda o mestre, começa a gritar. Não tenta esconder e fingir que está tudo bem do jeitinho que está. Não. Acorda, coloca para fora, diz, rasga o coração. Diz para o Senhor Jesus: eu estou ansioso mesmo. Eu sou ansioso mesmo. Eu preciso que o Senhor apareça de algum jeito, preciso que o Senhor fale, mostre. Usa um profeta, me dá um sonho. Coloca esse menino para pregar alguma coisa que eu preciso ouvir agora. Mas provoca. Entendeu? Provoca, sacode. A Bíblia diz que Jesus acordou. Quem me acordou? Parece que eu vejo tudo assim, ó. Aí a palavra de Jesus é: vocês ainda não aprenderam. Sabe o que Jesus está dizendo? Isso é um processo. Vocês vão andar comigo e vão continuar aprendendo. Não resolve de uma história. Vocês ainda não aprenderam. Acalmem. Olha que legal. Jesus acalmou aqui primeiro, para depois acalmar aqui. Acalmem. Aí ele olhou para o vento: aquieta-te, vento. O que é mais fácil? Aquietar o vento ou acalmar aqui? Seja sincero, lindo. É mais fácil de Jesus parar a terra do que acalmar a tempestade que acontece dentro do nosso coração muitas das vezes. Mas Jesus demonstra de maneira clara que Ele se preocupa mais com o que acontece aqui do que o que acontece aqui. Lindos, acalma o coraçãozinho de vocês. O vento, cala a boca, baixa a bola. A Bíblia diz que o vento fez assim, ó. Mas eu imagino que o coração dos discípulos ficou aqui, ó. Tudo olhando para Jesus assim, ó. Quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse? Quem é